Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje a gente vai estudar lançamento de projéteis, um tema clássico do Enem porque conecta física com situações reais como chutes no futebol, arremessos no basquete, jatos de água, fogos de artifício e qualquer objeto lançado e que segue uma trajetória curva. No Enem, quase sempre a gente considera o lançamento de projéteis sem resistência do ar e com gravidade constante. Isso é uma idealização, mas é exatamente a que o Enem usa para fazer conta e para cobrar conceitos. Nessa condição, o movimento do projétil é a composição de dois movimentos independentes. No eixo horizontal é movimento uniforme, velocidade constante. No eixo vertical é movimento uniformemente variado, com aceleração igual a g para baixo. Então a primeira ideia que você tem que fixar: o projétil tem dois problemas acontecendo ao mesmo tempo. Horizontalmente ele anda com velocidade constante. Verticalmente ele sobe e desce com aceleração da gravidade. Esses dois movimentos acontecem no mesmo tempo t. O tempo é a ponte entre os eixos. Vamos organizar por componentes. Se o lançamento é oblíquo, com velocidade inicial v0 formando um ângulo θ com a horizontal, a velocidade inicial se divide em duas componentes, v0x igual a v0 cosseno de θ, e v0y igual a v0 seno de θ. No Enem, às vezes eles não pedem para calcular seno e cosseno, eles dão valores aproximados ou escolhem ângulos fáceis, como 30 graus, 45 graus e 60 graus. Quando não houver trigonometria explícita, muitas vezes basta raciocinar com proporcionalidade e com o formato das fórmulas. No eixo x, como é mu, a equação é x igual x0 mais v0x vezes t. Se o ponto de partida é a origem, x0 é 0 e fica x igual v0x. É importante. No modelo ideal, não existe aceleração horizontal. No eixo y, é muv com aceleração para baixo. Se você adotar para cima como sentido positivo, a aceleração é a igual menos g. A equação da posição é y igual y0 mais v0 yt menos gt ao quadrado sobre 2. E a velocidade vertical ao longo do tempo é vy igual v0 y menos gt. Agora, o que o Enem mais cobra é entendimento de trajetória e simetria. A trajetória é parabólica porque no x o movimento é linear no tempo e no y é quadrático no tempo. No ponto mais alto da trajetória, chamado ápice, a velocidade vertical é zero, porque é o instante em que o projétil para de subir e começa a descer. Mas atenção, a velocidade total não é zero, porque ele ainda tem componente horizontal. Então no topo, vy igual zero, mas vx continua igual a v0x. Outro ponto muito cobrado: o tempo de subida é igual ao tempo de descida quando o projétil cai no mesmo nível em que foi lançado, ou seja, quando a altura final é igual à altura inicial. Nessa situação, o movimento vertical é simétrico. Se o lançamento e a queda acontecem na mesma altura, o tempo total de voo é o dobro do tempo de subida. As fórmulas mais usadas pelo Enem em lançamento oblíquo, quando o projétil parte e chega na mesma altura, são estas. Tempo total de voo, t igual 2v0y sobre g alcance horizontal, a igual v0x vezes t, então a igual v0x, 2v0yg. Substituindo v0x e v0y pelas componentes, dá igual v0 ao quadrado seno de 2θ sobre g. O Enem nem sempre exige essa forma final, mas ela ajuda a perceber duas ideias. O alcance aumenta com o quadrado da velocidade inicial e depende do ângulo. Uma consequência muito importante que cai em prova é: para a mesma velocidade inicial e mesma altura de lançamento e queda, ângulos complementares, como 30 graus e 60 graus, produzem o mesmo alcance, porque seno de 2θ fica igual. Já o alcance máximo ocorre em 45 graus, porque seno de 90 graus é 1. Se o Enem te der duas opções de ângulo e perguntar qual vai mais longe, normalmente 45 graus é a resposta quando tudo o resto é igual e não há resistência do ar. A altura máxima, quando o projétil cai no mesmo nível em que foi lançado, é h igual v0y ao quadrado sobre 2 gramas. De novo, depende apenas da componente vertical da velocidade. Isso é uma dica muito útil. Alcance depende de x e de y. Altura máxima depende só do componente vertical. Agora vamos separar os casos principais que o Enem usa. Primeiro caso, lançamento horizontal.
É quando o corpo é lançado de uma certa altura com velocidade apenas na horizontal, então v0y é zero. A trajetória também é parabólica. No eixo x, x igual v0t. No eixo y, queda livre, y igual y0 menos gt sobrescrito 2. O tempo de queda depende só da altura e da gravidade, não depende da velocidade horizontal. Isso é muito cobrado. Dois objetos largados da mesma altura, um com velocidade horizontal e outro simplesmente solto, atingem o chão ao mesmo tempo, se não houver resistência do ar. Como resolve questão de lançamento horizontal no Enem? Você acha primeiro o tempo pela parte vertical, usando a altura. Depois usa esse tempo na parte horizontal para achar o alcance. Exemplo típico. Um objeto é lançado horizontalmente de uma altura de 20 metros com velocidade de 10 metros por segundo. Com g igual 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo de queda vem de 20 igual 10t ao quadrado, 2, então 20 igual 5t ao quadrado, logo t ao quadrado igual 4, t igual 2s. O alcance é x igual 10 vezes 2, então 20 metros. Segundo caso, lançamento vertical para cima. Aqui não existe movimento horizontal. É basicamente queda livre com subida. O corpo sobe com desaceleração de g até parar no topo, depois desce acelerando com g. No topo, v igual 0. Tempo de subida é de subida igual v0, g altura máxima é h igual v0 sobrescrito 2 gramas. Se cair de volta ao mesmo nível, o tempo total é 2v0 g. Agora um ponto que o Enem adora explorar conceitualmente: energia. Muitas questões de projéteis podem ser resolvidas sem equações de cinemática, usando conservação de energia mecânica, principalmente para a altura máxima. Se não tem resistência do ar, parte da energia cinética vira energia potencial gravitacional. No topo, a componente vertical vira zero, mas a componente horizontal continua. Então, em lançamento oblíquo, no ápice o corpo ainda tem energia cinética por causa do Vx. Outro cuidado essencial: referencial e sinais. Se você escolher para cima positivo, a gravidade é negativa. Se escolher para baixo positivo, a gravidade é positiva. O importante é ser consistente. O Enem costuma aceitar qualquer convenção desde que você não misture sinais. Vamos para interpretações rápidas que resolvem pegadinhas. Se o projétil é lançado e cai no mesmo nível, a velocidade ao atingir o solo tem o mesmo módulo da velocidade inicial, mas direção diferente. A componente horizontal é a mesma e a vertical é o oposto do que era no lançamento. Isso vem da simetria do movimento e aparece em questões de antes e depois. Se não há resistência do ar, a componente horizontal da velocidade não muda. Então, em qualquer ponto da trajetória, Vx é constante. Isso é útil quando perguntam em qual ponto a velocidade é maior. Sem resistência do ar, a velocidade é maior nos pontos mais baixos, porque a energia potencial é menor e a cinética é maior. O ponto mais lento costuma ser o ápice, mas ainda assim ele tem Vx. Para fechar, o roteiro de resolução para qualquer questão do Enem em projéteis é sempre este. Primeiro, identifique o tipo, horizontal, vertical ou oblíquo. Segundo, separe em eixo X e eixo Y e escreva as informações em cada eixo. Terceiro, use o eixo vertical para achar o tempo, porque é ali que entra a gravidade. Quarto, use o mesmo tempo no eixo horizontal para achar alcance, posição ou velocidade. E sempre revise unidades e o valor de g que o enunciado adotou, geralmente 10 metros por segundo ao quadrado.